duas refeições com a gente aqui todos os dias, né? Às vezes café da manhã e almoço, às vezes almoço, café da tarde, enfim. Com a pandemia a gente teve que parar de atendê-las com as aulas que a gente dá também de balé, jiu-jitsu, futebol, skate, percussão, teatro, música, reforço escolar. E a gente começou a atender eles com levando marmitas, né, para casa deles e cestas básicas. Marmitas durante o almoço para que eles economizem com o gás, né? E a cesta básica para ajudar na complementação alimentar deles, né? E a gente percebeu as demandas foram aumentando e tal, e a gente está desde o dia 30 de março, hoje, amanhã vai completar 60 dias, que a gente está todo dia na rua, uma equipe aí de uns 12 a 15 missionários mais ou menos, se dividindo entre entregar as marmitas e também compartilhar a palavra. É, eu queria compartilhar com vocês e conforme a gente for andando, eu vou dando alguns testemunhos também de coisas que Jesus tem feito aqui. Se você quiser acompanhar, eu queria compartilhar com vocês um texto muito conhecido na Bíblia, que é Lucas 5. A gente vai ler aí de 1 a 11. É a primeira pesca, né, de Jesus, assim, com os discípulos, quando ele acaba ensinando Pedro, né, o chamado de Pedro, na verdade. Enquanto vocês abrem, a gente está aqui, né, como eu estava dizendo, a gente atende 600 crianças, e essas crianças, elas são, boa parte delas, elas são moradoras aqui da favela do Moinho, elas são, moram nas ocupações aqui do centro, e, e nesse meio tempo a gente também, Deus nos conectou com uma ocupação que fica embaixo de um viaduto, aqui na Rio Branco, que tem 78 pessoas, e nesse lugar Jesus tem visitado de uma forma muito especial também. Fora isso, a gente também tem entregue marmitas na região da própria Cracolândia para os usuários de crack, a pedido da Prefeitura de São Paulo, isso foi muito legal, que foi a Prefeitura que pediu um socorro para a gente, então é muito legal quando a gente consegue trabalhar junto também com o poder público, né, e foi uma demanda deles, então tem sido um tempo muito bacana mesmo, Deus tem feito muita coisa. A gente teve o privilégio de, nesse meio tempo também, de ser uma ponte para 14 usuários de crack. Nessa pandemia, a gente teve a oportunidade de internar também, e vou contar algumas histórias para vocês no decorrer dessa live aqui. Então vamos lá? Acompanha comigo aí. Lucas 5, de 1 a 11. É, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes, e rompiam-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando ele tudo, o seguiram. É, Pedro, Jesus está. Eu fiquei pensando muito sobre a questão do chamado de Pedro, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nessa questão do sim. O sim é o nosso chamado, o sim é a nossa vocação. Vocês já pararam para pensar na vocação, no chamado de Pedro? E vamos fazer um paralelo aqui com Abraão. O chamado de Abraão, Deus olha para Abraão e diz para ele assim: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão não tem a localização, Jesus não manda a localização, Deus não manda para ele a localização do lugar para onde ele vai, o nome. E Abraão começa a desenvolver, né, em obediência ao Senhor, a vocação que o pai havia colocado sobre ele. E sobre Pedro,
também não é muito diferente. Para pensar comigo nessa cena. Pedro era um pescador, conhecia o mar, conhecia esse lago de Genezaré, e em mais uma tentativa nessa madrugada, nesse começo de manhã, Pedro não havia pescado nada, e os seus sócios, né? E quem estava com ele. A Bíblia dá duas embarcações, mas ela dá o nome somente de Tiago e João, que eram sócios de Pedro. Então, eles tentaram pescar essa madrugada e não haviam pescado nada. Eu acho, não sei tantos quantos já viram, mas podem imaginar o quanto é trabalhoso lavar uma rede, desembaraçar uma rede. E eles haviam encostado o barco na rede, o barco na areia, e já vinham lavando as redes, ou seja, eles já estavam indo para casa. Cansado, porque frustrado, porque era o ganha-pão deles e não tinha rolado peixe naquele dia. E aí Jesus chega, Jesus já vinha ensinando a multidão, Jesus chega, eles já estão indo para casa, e aí Jesus fala assim, ó, entra no barco e vamos mais pro fundo. E Pedro é engraçado porque Jesus não entra em qualquer barco, né? Jesus entra no barco de Pedro. E não tinha só um, tinha pelo menos dois barcos nesse episódio. E Jesus, isso não é uma coisa aleatória, né? Jesus estava chamando Pedro para um particular. Jesus estava começando a trabalhar no coração de Pedro algumas coisas e a gente vai falar sobre elas. Jesus entra exatamente no barco de Pedro, fala para Pedro ir para o fundo, e aí Pedro recebe uma palavra do Senhor para que as redes fossem lançadas. O que eu vejo nisso aqui, né? Uma das coisas que Jesus, na vida de Pedro e também Jesus faz na nossa, eu não sei quantos nesse grupo, quantos no ministério foram criados no lar cristão e acabaram adotando ou recebendo uma herança, né, por conta da fé dos pais, acabaram nascendo já ouvindo a palavra, tendo experiências no serviço, no ministério e tal. A grande verdade é a seguinte: Pedro, sendo um pescador de peixes, ele e agora com Jesus no barco, Pedro ele está aberto a experimentar o poder da palavra. A sogra dele já havia sido curada, então ele já tinha uma experiência de cura de Jesus, né? Ele já tinha tido alguma pouca experiência, até porque Jesus estava começando o ministério dele, Jesus estava começando a separar os 12 que iam dar com ele. E Jesus diz para Pedro assim, joga a rede do outro lado, né? E aí agora, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre isso. Se põe no lugar de Pedro, você sendo um pescador, o João que está aqui nessa live, líder dos artistas, e cada um com a sua função nesse ministério, você está acostumado o João está acostumado a dirigir o Expresso Alegria, ele conhece muito bem o equipamento que ele tem pelas mãos, ele conhece o RH, ou seja, ele conhece cada um de vocês, e vocês tiveram um trabalho, vamos imaginar que vocês tiveram um trabalho infrutífero. E aí vocês já lavaram, já organizaram ônibus, todo mundo já guardou já tirou o figurino, já tirou a maquiagem, os clowns. Vocês já organizaram o ônibus e aí vocês chegaram lá na chácara, ou enfim, no lugar onde vocês param o ônibus e Jesus, na hora que vocês estão terminando ali, Jesus aparece. E ele fala assim, ó, gente, vamos entrar no ônibus aí, que eu quero levar vocês num lugar. Qual seria a nossa reação? Qual seria a reação de vocês? Será que a gente entraria no ônibus, dizendo o que será que ele vai fazer, ou vamos lá, ou a gente questionaria, né? Então a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês era isso. A primeira coisa que Jesus vai fazer na nossa vida, em relação à nossa vocação, quem nós somos nele, a nossa identidade também, ela vai começar por ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor foi: joga a rede do outro lado. Então, o primeiro contato que a gente tem com Jesus vai ser a palavra dele. E essa palavra, ela não é o gibi do Maurício de Souza, ela não é uma revista que a gente gosta, ou um outro autor que a gente gosta, né? É a palavra do Senhor. Então, a gente precisa dar uma resposta para ela.
todas as vezes que Deus diz algo pra gente, a palavra do Senhor é ministrada ao nosso coração, ela não é pra gente só se encher, ela não é, ela tem esse efeito, mas o Espírito Santo gera em nós uma resposta. E Pedro, ele recebe uma palavra do Senhor, e aí, baseado em quem Jesus é, tanto que ele fala, ó, Senhor, havendo trabalhado toda a noite, eu nada apanhamos, ele fala no plural, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro coloca a fé em prática. Pedro podia, gente, dominando a arte da pesca, ele podia ter dito, Jesus, eu não vou jogar não, porque o pescador sou eu. Eu manjo desses paranauê aqui. Você, sei lá, mas eu sou pescador. Eu conheço esse barco, eu conheço esse lago, eu sei o horário da pesca. Ele podia dar uma série de justificativas. Ou seja, às vezes, a gente só vai conseguir experimentar novidade de vida, inclusive no ministério, inclusive na nossa vocação, quando a gente se despe, quando a gente abre mão do nosso conhecimento para ser ensinado de novo por Deus. Claro, existe rotina ministerial, claro, existe uma rotina de coisas na nossa vida que a gente precisa fazer e viver, mas a gente precisa se lembrar da nossa identidade, a gente precisa se lembrar de quem nós somos em Deus. E Pedro, ele abre mão do conhecimento, ele abre mão do trono da vida dele, né, para dizer, Jesus, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E a gente sabe o que acontece, né? A rede se enche. Enfim, não quero me aprofundar tanto no peixe, nas coisas, mas a humildade de Pedro em lançar as redes, a obediência de Pedro em lançar as redes, trouxe um milagre. Isso é muito interessante. A segunda coisa que acontece, que eu acho muito legal, a primeira é isso, né? A primeira coisa é quando a gente ouve a palavra e a gente tem uma experiência do poder dessa palavra. É por isso que nós somos convertidos. Você e eu, nós não somos convertidos a Jesus Cristo porque o nosso pai creu, porque a nossa mãe creu, o nosso amigo, seja lá quem foi que pregou pra gente. Nós tivemos uma experiência com a palavra. E a experiência com a palavra não é de ouvir, é de experimentar o poder dessa palavra. Nós cremos num Cristo que a gente nunca viu. Nós desfrutamos da presença de Deus e a gente até hoje não sabe explicar como ela é. Mas por causa da palavra, ela é vivificada dentro de nós. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a primeira é essa experiência do poder. A segunda coisa é a consciência do pecado e do perdão. É interessante porque ele tem primeiro a experiência do poder da palavra, depois dele ver e puxar as redes e tirar os peixes, ele tem essa experiência do perdão e do poder. Desculpa, de quem ele é e do pecado que ele recebeu. Ele fala, Jesus, isso está lá no versículo 8, ele fala, Jesus, se afasta de mim, eu sou um pecador. Ou seja, você é santo e eu sou pecador. Se afasta de mim. E todo mundo fica admirado, né? Então, essa é a segunda coisa que acontece na nossa vida. A gente, todas as vezes que nós experimentamos algo novo em Deus, né? Acho que a adoração tem muito disso, né? A adoração gera em nós essa rendição e esse autoexame. Do que eu estou falando? A adoração, gente. Pedro contempla Jesus e a admiração, ou seja, todo mundo ali no barco agora fica olhando para Jesus e o adora. Embora a Bíblia não use esse verbo, mas é admiração, a Bíblia fala em prostração, Pedro se rende. E ele fala, eu sou pecador, Jesus, se afasta de mim. Você já parou para pensar que a adoração é o único lugar ou tempo que a gente consegue experimentar ou ver a santidade de Deus e o nosso pecado?